Dia 31 de outubro, nós cristãos comemoramos o dia da Reforma Protestante. Mas infelizmente, nos dias atuais, muitos cristãos ainda não sabem o que foi a Reforma Protestante. É por isso que eu preparei esse vídeo para tentar explicar um pouco sobre o que foi essa reforma tão importante e que nos trouxe até aqui. O que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento religioso que aconteceu na Idade Média, mais precisamente entre os anos de 1517 a 1545. Foi um movimento religioso contra a Igreja Católica Romana medieval. Esse movimento foi muito importante, como eu disse, foi um movimento que nos trouxe até aqui. Nos trouxe quem, Tiago? A Igreja Protestante, a Igreja Evangélica. Bom, contra a forma como a Igreja Católica Romana estava sendo igreja. Esse foi um dos motivos da reforma. A reforma foi contra a forma como a Igreja Católica estava sendo igreja. Historiadores católicos, existem várias interpretações. Tem a do historiador católico, historiador cristão protestante, e tem as interpretações dos historiadores seculares. Eu quero aqui apresentar essas três interpretações antes de entrar mais profundo nesse assunto. Historiadores católicos interpretam a reforma como uma heresia inspirada por Martinho Lutero. É claro que eles não gostaram. Alguns até dizem que um dos motivos de Lutero se voltar contra a Igreja Católica foi porque ele queria casar. Um absurdo, porque a reforma de Lutero, as teses que Lutero apresentou, não tinha nada a ver com esse assunto, relacionado a esse assunto casamento, mas sim contra os abusos da igreja daquela época. Então a reforma ela foi um protesto contra o domínio papal. E quando eu falo domínio, eu não estou falando apenas domínio religioso, mas estou falando domínio no sentido de Estado, no sentido de império. A Igreja Católica tinha sim esse poder ali antes até do século XV. Então é exatamente isso. A reforma ela foi um protesto contra o domínio papal. Historiadores protestantes como Schaff, Green e Bacon interpretam a reforma amplamente como um movimento religioso que procurou redescobrir a pureza do cristianismo primitivo, como descrito na Bíblia, como descrito na Escritura Sagrada. Então o que aconteceu? Os reformadores eles olharam para a Bíblia, olharam para a igreja atual e eles perceberam que a igreja atual estava muito distante da igreja bíblica e por isso a necessidade de uma reforma. Já por sua vez, os historiadores seculares dão mais atenção aos fatores secundários, como por exemplo o relacionamento, o caso de amor de Henrique VIII com Ana Bolena. Eu quero apresentar aqui alguns argumentos sobre motivações secundárias, fatores secundários que contribuíram para a reforma. Eu costumo dizer, e estudando a reforma, que a reforma ela aconteceu no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Estava tudo perfeito para que a reforma acontecesse. E eu quero aqui apresentar alguns elementos secundários. Volto a dizer, elementos secundários. Vamos lá. Primeiro elemento. Um novo mundo estava surgindo. Estamos falando de século XV. Então, Idade Média para a Idade Moderna, esse período de transição, um novo mundo estava surgindo. Foi exatamente nesse período que começou a acontecer as grandes navegações. Para você ter uma ideia, ao tempo que Lutero, o monge que protestou, Martinho Lutero, traduzia o Novo Testamento para o alemão, em 1522,
o navio de Magalhães completava a sua volta ao mundo. Então, outras coisas contribuíram sim. A imprensa foi muito importante, até então não tinha imprensa. A imprensa surgiu exatamente nessa época, o material impresso, jornais, enfim. O novo conceito de nação-estado, antes era muito forte a ideia imperialista, de repente países começaram a surgir, nações-estado, nações que tinham autonomia própria, e pouco a pouco foi se desvinculando do domínio papal. A própria classe média que começou a emergir, enfim, e vários outros fatores. Contudo, esses fatores secundários não tiveram o mesmo peso que a mensagem dos reformadores tiveram. E qual era essa mensagem? Qual era esse protesto? Qual foi a mensagem que incomodou e desafiou o império da Igreja Católica Romana medieval? A mensagem foi simples. Precisamos voltar a ser uma igreja do Novo Testamento. Precisamos voltar a ser como a igreja do Novo Testamento. Precisamos voltar a ser uma igreja bíblica. Talvez você esteja se perguntando, que absurdo, como isso poderia ser uma afronta a uma igreja? O desejo dos fiéis de quererem ser uma igreja bíblica. Pois é, sim, isso na história foi uma afronta à Igreja Católica Romana medieval. E por vários motivos. A motivação inicial do monge Martinho Lutero nunca foi dividir a Igreja Católica. A motivação era trazer de volta aquilo que tinha se perdido. A Igreja Católica começou a tomar um rumo distante da Bíblia. E ao ler a Bíblia, ao ler a Sagrada Escritura, ele percebeu que a igreja precisava tomar o caminho de volta. Então, a princípio, essa foi a intenção. Então, ele se levantou como um líder, não para dividir, mas sim para trazer a igreja de volta. Contudo, as suas ideias não foram muito bem recebidas pela liderança da igreja católica daquele tempo. Precisamos entender o seguinte: havia uma única igreja no mundo, a Igreja Católica Romana. Estamos falando do século XV. Uma única igreja. As pessoas não eram tão descrentes como são hoje. As pessoas eram bastante devotas. E a igreja tinha esse domínio justamente porque as pessoas tinham essa devoção, essa fé, e às vezes ingênua, entregava muito, deixava a sua vida muito à mercê da Igreja Católica e de sua liderança. Então a igreja tinha um poder gigantesco, um poder de Estado. Não tinha apenas poder religioso, mas um poder de governo, de Estado. O Papa era uma espécie de Deus na Terra. Para você ter uma ideia, autoridades, imperadores, reis se dobraram diante da autoridade do Papa. Isso aconteceu. Teve um imperador que até foi ao Papa e ajoelhou diante do Papa e pediu perdão. Depois ele foi excomungado, enfim, é uma outra história. Talvez num outro vídeo a gente fale um pouco mais sobre isso. Então o Papa era assim uma espécie de Deus na Terra. Hoje nós usamos uma expressão que se resume muito bem o que aconteceu com a Igreja Católica Romana medieval. Você já deve ter ouvido aquela expressão. E a fama, o dinheiro, o status subiu para a cabeça. Pois bem, o poder da Igreja Católica subiu para a cabeça. Para a cabeça de quem? De seus líderes. Essa frase para mim se resume muito bem o que aconteceu naquela época. A Igreja Católica Romana medieval se afastou das Escrituras Sagradas, não apenas se afastou, como também impedia seus fiéis de se aproximar das Sagradas Escrituras. Eis aqui alguns comportamentos praticados pela Igreja Católica Romana, que fez com que houvesse a Reforma Protestante. Indulgências. As indulgências, sem dúvida, foi um dos grandes motivos. O que eram as indulgências? O que
o que foi as indulgências? As indulgências, na verdade, a indulgência era um documento que se adquiria por um determinado valor, então você pagava para ter esse documento, e esse documento, a alegação era que esse documento livraria aquele que o comprasse da pena do pecado. Então, o nosso pecado não era perdoado por Deus. Nós adquiríamos o perdão do pecado através de pagamento pelas indulgências. E isso aí virou um mercado, hoje nós podemos dizer, milionário para aquela época. Isso virou um mercado milionário, a igreja ficou muito rica, tinha até a questão de que se a alma de um parente seu, o parente morreu, não pediu perdão, não se consertou, e ele está lá no purgatório aguardando o momento para ser julgado, você vivo pode pagar pela alma dele e para que ele receba o perdão pelos pecados lá no purgatório, lá aonde ele estiver. Então era um absurdo. As indulgências, como eu disse, se tornou um mercado milionário. E ia para quem? Ia exatamente para o Papa Leão X, para pagar a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Eu não sei se você já foi nessa basílica, mas ela é uma obra de arte, existe uma riqueza gigantesca ali naquela basílica, e ela foi feita a custo da ingenuidade do povo, ou da esperteza do povo, junto com a esperteza dos líderes, enfim. E era exatamente esse mercado de indulgências. Então, indulgências foi um dos motivos, né? Outros motivos também teve para que houvesse a reforma. Um outro motivo foi o Papa como intermediador para a obtenção da salvação. Então, ao ler a Bíblia, Lutero, os reformadores descobriram que só Cristo é o intermediador. Papa não é intermediador. Maria não é intermediadora. Só Cristo é o intermediador. E ele confrontou isso, o que a Bíblia dizia e o que a igreja estava dizendo. Um outro fator foi a justificação pelas obras. Então, acreditava muito nisso, na justificação pelas obras. Mas quando Lutero se deparou com o texto de Romanos 1,17, aquilo entrou como uma dinamite dentro dele e ele não teve outra posição a não ser defender a justificação pela fé, como a própria Sagrada Escritura nos ensina. A justificação ela não é por obras, ela é pela fé. Outro elemento que contribuiu para a reforma era o fato de que somente a liderança religiosa tinha acesso à Bíblia, somente o Papa poderia interpretar as Escrituras. O luxo exacerbado da igreja com a exploração dos fiéis, enfim, foram vários motivos. A igreja realmente católica romana medieval estava, como a frase que eu disse ainda há pouco, o poder subiu pela cabeça. Esses são alguns pontos, esses são alguns motivos do protesto. Em 31 de outubro de 1517, Lutero, então, esse monge, Lutero, afixou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ali, naquelas teses, ele estava descrevendo os seus protestos. Dia 31 de outubro de 1517, por isso que nós comemoramos no dia 31 de outubro, porque foi exatamente nesse dia que esse reformador, Martinho Lutero, assim como nós os chamamos, essas pessoas que foram responsáveis pela reforma, foi nesse dia que ele pregou ali na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses. As 95 teses estão aí na internet, se você quiser saber quais foram, é só procurar que você vai encontrar. Lutero não foi o único reformador a protestar. Houve outros antes dele, outros com ele e depois dele. Eu não consigo aqui nesse vídeo, até mesmo para não ficar muito longo, descrever cada detalhe de cada reformador. Cabe aqui a menção honrosa a estes reformadores,
Por isso eu deixo aqui a citação de seus nomes. Reformadores como John Wycliffe, João Hus, Jerônimo, o próprio Martinho Lutero com seu amigo Melanchthon, Zwinglio na Suíça, João Calvino, John Knox, enfim, esse movimento de reforma protestante é o que nos trouxe até aqui as igrejas protestantes ou as igrejas evangélicas. Foi exatamente daí que nós saímos. E por que nós devemos celebrar e comemorar esse dia? Porque é o dia que nós, como cristãos, nos voltamos às Sagradas Escrituras e nos apoiamos somente nela. Isso é muito importante para a nossa caminhada. Se você quer saber mais sobre esse assunto, eu tenho um livro muito bom para indicar, que é esse livro aqui, ó, O Cristianismo através dos Séculos, uma história da Igreja Cristã, do Early Cars. Esse livro é muito bom, eu super recomendo. Eu li esse livro, estudei com esse livro e tá aí uma excelente indicação. Se você gostou desse assunto, se você quer saber mais sobre a igreja, se inscreva aqui nesse canal sobre a fé cristã e o mundo. Se inscreva aqui nesse canal, compartilhe esse vídeo com o seu irmão, no grupo da célula, para que eles também possam aprender um pouco mais sobre o que foi a reforma. A reforma, ela tem esse peso, essa importância, porque é exatamente esse start do Espírito Santo na vida desses reformadores que nos trouxe e que nos levou para a Bíblia. É fato que hoje, o que nós nos tornamos, nós poderíamos dizer que estamos precisando de uma outra reforma. Mas isso é assunto para um outro vídeo. No mais é isso aí, que Deus continue te abençoando e até a próxima. Tchau, tchau.